Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 22. Assim está escrito: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Jesus chamando as pessoas para segui-lo, chamando os seus discípulos, e depois, mais à frente, ele selecionando alguns deles para que tivesse o encargo, a responsabilidade daquilo que Jesus colocaria sobre eles. Mas aqui nós encontramos um relato muito importante, que quando Jesus começou o seu ministério, Jesus começou sozinho. Jesus, como sendo Deus, todos nós sabemos e conhecemos, Jesus despojou-se da sua glória, aceitou o plano e a vontade de Deus, o seu Pai, para vir a esta terra, assumir a forma humana, conforme é do nosso conhecimento, viveu entre nós, identificou-se conosco, colocou-se à disposição de Deus para realizar o problema que nos impedia de chegar a Deus e de Deus aproximar-se de nós. Porque Deus santo, o homem pecador, tinha um grande abismo entre nós e Deus. Toda iniciativa nossa para chegar a Deus era inútil, porque jamais conseguiríamos, porque marcados e manchados pelo pecado. Então, Deus, no seu amor, decidiu entregar o seu filho e ele se submeteu a cumprir esse propósito. Então, Jesus veio para realizar esta importante obra. Quando Jesus completou os seus 30 anos, ele apresentou-se a João Batista para ser batizado lá no Rio Jordão. Era onde João batizava e anunciava que ele batizava com água, mas após ele viria um que batizaria com Espírito Santo e com fogo, do qual João disse: Eu não sou digno de desatar-lhes as alparcas das suas sandálias. Chegou este grande e maravilhoso dia. Jesus chegou, aproximou-se de João e para ser batizado, e João disse: Eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então Jesus disse a João: Deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça divina. Somente Jesus se batizou para cumprir a justiça divina. Jesus não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. Então, por que ele submeteu-se ao batismo? Ele próprio disse: para cumprir a justiça divina. O nosso batismo é diferente. Nós nos batizamos como prova do arrependimento dos nossos pecados, em crer em Jesus, colocar a vida aos cuidados dele, e nós batizamos como um testemunho de que nós deixamos a vida velha, agora estamos servindo a Jesus e prometemos a ele fidelidade até a morte. Bem, Jesus, quando foi batizado, recebeu lá a confirmação de Deus o Pai, porque quando ele estava sendo batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousou sobre ele. Deus o Pai do céu bradou dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ali Jesus foi batizado em águas. E depois ele seguiu o seu caminho. Diz a palavra de Deus que ele foi ungido com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Depois de receber esta unção,
Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Satanás usou as investidas para tentar convencer Jesus a submeter-se a ele. Jesus o venceu com a palavra de Deus. Tendo passado este período, Jesus agora começa o seu caminho. E como eu disse, ele começou sozinho. Ele saiu à beira da praia, lá da Galileia, e começou a andar. Em determinado lugar, ele encontrou uma pessoa, ele olhou e disse: vem, segue-me. Começou a chamar. Porque aquelas pessoas tinham ouvido, eram discípulos de João, alguns deles, e tinham ouvido quando João disse: este é aquele do qual eu disse que eu não sou digno de desatar as alparcas de seus pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles então ouviram João falar isso, e quando Jesus passa e chama-os, eles estavam na pescaria, eles deixam seu barco e a pesca e passam a seguir a Jesus. Pedro e André, seu irmão. Logo mais à frente está os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, também junto com seu pai, consertando as redes. Jesus passa por eles e chama e diz: vem, segue-me. E diz a palavra: eles, deixando os barcos de seu pai, seguiram-no. De Pedro e André disse: e eles, deixando tudo, seguiram-no. Depois o Senhor Jesus começou a chamar a outros, e vários deles o Senhor chamou para que estivesse com eles ali e seguisse, porque Jesus ia preparar estes homens para o trabalho que ia confiar a eles oportunamente. Veja que coisa importante. Jesus não abriu lá um escritório e disse: mande aqui os seus currículos e eu vou analisar e vou ver qual que tem melhor condição para me escolher para um trabalho importante que eu preciso realizar e vou depender de vocês colocarem-se à disposição. Não. Jesus também não se reuniu com uma comitiva ou uma comissão para dizer: escuta, quem vocês indicam aí para que eu possa escolher? Indica aí quem vocês conhecem para que eu possa então chamar para ele seguir a mim. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus pessoalmente saiu em campo, olhando a cada um deles. Jesus estava olhando aquelas pessoas, não as vendo fisicamente como nós vemos o que a pessoa está fazendo. Mas Jesus, ao ver aquelas pessoas com a visão de Deus, ele projetava naquelas pessoas o que ele poderia fazer na vida delas quando elas simplesmente submetessem à sua vontade e ficassem à sua disposição. Jesus ia trabalhar na vida daqueles homens e prepará-los para uma grande e importante obra que marcaria todas as gerações por esta terra em que ainda estamos vivendo. Então foi assim que Jesus fez. Jesus saiu sozinho e depois começou a chamar as pessoas. Ele não se reuniu num lugar, já com as pessoas já salvas, com as pessoas já servindo a Deus. Vamos reunir aqui e dentre esses que estão aqui, nós vamos dar seguimento. Começar o trabalho de Deus com o povo que já está servindo a Deus não é muito difícil. Mas Jesus começou quando não tinha nada. Só ele e Deus. E ele começou, chama um aqui, chama dois ali, chama dois acolá, vai indo, vai agregando, vai reunindo. E à medida que Jesus vai desenvolvendo o seu ministério, vai trabalhando. E o trabalho de Jesus era o trabalho no público, ao ar livre. Jesus dificilmente pregava em lugares fechados. Unicamente lugares fechados que Jesus ia era a sinagoga, alguns sábados que ele ia, e no templo, algumas vezes por ocasião da festa. Todos os demais dias, Jesus pregava na rua. Jesus pregava no meio do povo. Ali era o lugar de Jesus. Era a paróquia de Jesus, era na rua, pregando para as pessoas, para desconhecidos.
pregando, ensinando, curando, operando milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Este era o trabalho importante que Jesus estava realizando, veio para realizar. O ministério de Jesus se condensou em 3 anos e meio, aproximadamente, em que ele pôde realizar esse trabalho importante, trazer lições, revelações de Deus para a humanidade, chamá-las para o arrependimento, chamá-las para a salvação. O Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem não se arrepender, irão perecer. Eram estas as mensagens de Jesus. Hoje não se prega mais arrependimento, não se prega mais condenação. Se a pessoa não se converter, ele vai para uma eternidade sem Deus. E o destino final, segundo a Bíblia, diz que é o inferno. O inferno, conforme Jesus anunciou, ele é real, ele é real tanto o inferno quanto o céu. Então não podemos maquiar estas verdades que Jesus pregou. Ele diz que no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Mas no céu há uma eterna glória, gozo, paz e alegria no reino de Deus. Então Jesus começou a escolher essas pessoas. Chegou um dado momento, Jesus então começou agora a selecionar dentre aqueles que ele tinha chamado, selecionar alguns para colocar sobre eles responsabilidades, para que eles fossem treinados por Jesus. O treinamento de Jesus era da seguinte forma: Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Ele fazia, depois dava lições importantes. Fez, ensinou, instruiu, chegava momentos que ele mandava os discípulos irem fazer o que tinham visto Jesus fazer. Então era o treinamento. Esse é importante. Eles iam e quando voltavam com alegria, porque eles foram de acordo com a ordem de Jesus. E onde Jesus manda, pode ir, que com certeza vai dar bom resultado. O nome do Senhor lá vai ser glorificado. Jesus fez assim com esses discípulos, em várias oportunidades. Algumas vezes eles não entendiam o que Jesus fazia. Em outras ocasiões, Jesus disse: vós não entendeis agora, mas depois entenderás. Então, nós observamos como é importante o trabalho que Jesus fez de preparar estas pessoas para estarem junto a ele e que depois de preparado, ele ia os enviar. Conforme está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, o versículo 16, observe o seguinte, olha: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi. Eu passei lá por onde você estava e chamei-os e disse: vem e segue-me. Vocês vieram obedecendo ao meu chamado. Então, eu os chamei. Dentre os que chamei, eu escolhi alguns, nomeei a eles e enviei. Então, todo o trabalho, do começo ao fim, é realizado por Jesus. O chamado, o preparo, a nomeação e o envio. Isso é feito por Jesus. Quando nós observamos, passado algum tempo, já havia vários discípulos seguindo a Jesus e havia multidões que sempre o acompanhavam onde Jesus estava. Nós agora vamos observar Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 19. Dentre aqueles muitos que Jesus chamou para segui-lo, ele agora passou a escolher alguns para tarefas definidas. Então diz aqui: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Então veja, Jesus subiu ao monte, chamou para si os que ele
quis. Jesus não foi direcionado por outra pessoa a chamar este, a chamar aquele outro. Jesus, conforme eu disse a princípio, não perguntou, não fez lá uma junta, uma reunião, uma comissão, para saber quem poderia escolher, se os demais estavam de acordo ou não. Não. Jesus conhece a cada um de nós. Então Jesus chamou para si os que ele quis. Então os que foram chamados aqui foram aqueles que Jesus separou dos demais para uma obra específica. E vieram a ele. Eles não questionaram Jesus, mas foram até ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Dentre a multidão que seguia Jesus, ele chamou 12, esses 12 vieram a ele, era aquele grupo específico que Jesus ia investir na vida deles, no treinamento, no ensino, na pregação, na operação de milagres, ia monitorá-los nas ocasiões em que eles fossem enviados para pregar, depois voltariam relatando a Jesus o que tinha acontecido. Então, ele diz o seguinte: e para que nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então Jesus agora tinha dado o treinamento, o ensino, a demonstração, o ensino, pregação e os milagres. Agora chamou estes, capacitou eles com esse treinamento importante e agora colocou à disposição dele o poder de Deus, o poder divino. Deu a eles poder. Para quê? Para que aonde eles fossem, eles pudessem curar as enfermidades e expulsar os demônios, os espíritos malignos. Em outra parte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim, ó: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. A missão: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus chamou os 12, deu a eles o poder e deu a eles a tarefa específica. Este era o trabalho que eles deveriam realizar: pregar, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E quem Jesus chamou inicialmente? Inicialmente ele chamou os 12, conforme falamos. E depois, então, ele escolheu outros. Mas esses 12, os nomes deles estão aqui. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Estes 12, Jesus escolheu, capacitou, preparou, deu poder, enviou em várias oportunidades, em cruzadas, para irem a determinada cidade, realizar esta importante obra, e Jesus era quem monitorava. Jesus era quem observava estas pessoas indo, e quando voltava, ouvia deles o relato, o resultado, e se houvesse alguma dificuldade, Jesus estava ali para corrigir, orientar e ensinar. Esse é o trabalho importante que Jesus fazia. Então nós observamos aqui como é interessante o treinamento, o preparo. Estas coisas
não se pode abrir mão delas. Jesus não mandou ninguém sem estar preparado. Não. Jesus não escolheu os melhores culturalmente, socialmente, financeiramente. Não, Jesus não olhava por esse lado. Jesus olhava e via pessoas que eram prontas para se colocar em submissão, obediência, para serem orientadas, treinadas, ensinadas, capacitadas por ele, para que fosse enviado e voltasse e desse a Jesus o relato importante do trabalho a fazer. Então, a escolha de Jesus, ao escolher os discípulos, Jesus primeiro escolheu a muitos, dentre aqueles ele selecionou alguns, dentre estes 12, Jesus escolheu um grupo menor ainda, que em algumas ocasiões ele levava consigo, na maioria das vezes ele chamava os 12 e ia os 12 com Jesus. Em outras situações, ele chamava os 12 até um certo lugar e dali por diante ele chamava 3, Pedro, Tiago e João, para seguir com ele um pouquinho mais à frente. E havia ocasiões em que nem esses 3 ele levava. Ele dizia aos 3, ficai aqui, velai comigo, porque eu vou além orar. Ele ia um pouco mais distante, sozinho, falar com Deus, o seu Pai. Então, em tudo isso, Jesus estava ensinando os seus discípulos, escolhendo e ensinando, orientando, demonstrando, não tinha como não aprender. Estava claro diante deles o que Jesus fazia, a maneira como Jesus vivia. Jesus não ostentava, Jesus não se orgulhava, Jesus não buscava, não se envaidecia do que fazia, não. Jesus conservava-se diante da presença de Deus. E ele dizia, eu de mim mesmo não posso fazer nada se o Pai não me enviar. E as palavras que eu vos disse não são minhas, mas são do Pai. Eu ouvi do Pai e vos dei a conhecer. Então veja a submissão de Jesus, o exemplo de submissão que ele estava ensinando ali para os seus discípulos. Quão importante é esse trabalho. Chamar as pessoas para vir, trabalhar juntamente com elas, não é trabalhar longe das pessoas, é trabalhar junto com as pessoas, no meio das pessoas. É ali o trabalho importante que se deve fazer, principalmente para quem serve a Deus e está com encargo a responsabilidade de orientar, instruir, aconselhar e treinar pessoas para a obra de Deus. Então é muito importante. Alguém sempre diz, o que diz a própria Escritura, nós podemos observar, não existe pastor sem ovelhas. Para existir pastor tem que existir ovelhas. Pastor sem ovelhas não é pastor. Ele precisa ter a ovelha, precisa ter o cheiro da ovelha, o contato com a ovelha, estar próximo, orientando, direcionando, dirigindo, ensinando, corrigindo, fazendo o trabalho necessário de um apacentador. Alguém que cuida, alguém que se importa com as pessoas e para que elas estejam bem diante da presença de Deus. Então Jesus fez este importante trabalho, escolheu 12, dos 12 ele tinha o grupo dos 3, lá mais na frente ele viu a necessidade de aumentar este grupo, ele escolheu outros 70. E a mesma coisa que ele fez com os 12, ele fez com os 70. Chamou, preparou, capacitou, deu a eles poder, separou-os de 2 em 2 e enviou-os para pregar. Eles foram, fizeram o trabalho e, à semelhança do grupo dos 12, eles voltaram com alegria, dizendo ao Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, alegrai-vos não por isso, mas também porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus disse, eu vi a Satanás cair como raio do céu. Então veja, o trabalho de Jesus não era uma perda de tempo. Investir, treinar, orientar, ensinar e acompanhar o treinamento para ver os resultados não é perder tempo. É ganhar tempo, é investir em vidas que vão dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós
passarmos a entender e a seguir o modelo de Jesus, as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. O que nós observamos muitas das vezes, os resultados não são favoráveis. Por quê? Porque as pessoas são escolhidas dentro de determinadas ações, por indicação deste ou daquele, por um recurso, por uma condição, por uma cultura, por uma posição, sei lá. As pessoas hoje estão escolhendo de qualquer maneira. Escolhe as pessoas, coloca numa função de uma responsabilidade, a pessoa não sabe fazer nada, não recebeu um treinamento, não recebeu um acompanhamento, não foi monitorado, não foi direcionado de acordo com o propósito de Deus à luz da sua palavra, e as pessoas ficam, então, patinando. Não tem resultado, e outras vezes as pessoas vão e julgam-se como que autossuficiente. Mas não é assim. Os que Jesus mandou, eles foram e voltaram. E deram o relato, o relatório. Então é importante observar que quando nós procuramos aprender com Jesus, nós vamos aprender a maneira certa de fazer as coisas. Jesus, antes de escolher os discípulos, ele passou a noite em oração. Ele sempre orava, mas nesta ocasião ele passou a noite inteira orando, certamente com este objetivo, e quando foi pela manhã ele veio, reuniu-se com os discípulos e começou a escolher cada um deles e designar a função pela qual eles deveriam trabalhar. Que coisa importante, que maravilha! Quando há oração, há direção de Deus. Quando há oração, há confirmação de Deus. A oração é um recurso indispensável na vida. Mas é preciso também a palavra de Deus. O treinamento, o incentivo, a orientação, a norma de trabalhar está na palavra de Deus. E principalmente no exemplo de Jesus. Jesus e também de Paulo. Paulo foi o apóstolo que ele se preocupava em treinar as pessoas. Quantos jovens Paulo atraiu para perto de si com o intuito de orientar, ensinar, treinar e enviar. E eles voltavam trazendo resultado. E eles mandavam para outros lugares. E assim eles foram bem-sucedidos. Com Jesus aconteceu isto. O trabalho de Pedro, o trabalho de Mateus, o trabalho de Bartolomeu, de Tiago e tantos outros aí que Jesus escolheu, que trabalho importante eles fizeram. E a coragem, a graça, a ousadia que eles receberam. Por quê? Porque foram bem treinados, foram bem ensinados. A chamada deles não era por mérito. A chamada deles era unicamente por graça e misericórdia de Deus. Quando a escolha depende da graça e da misericórdia de Deus, ela é correta, ela é certa, ela vai trazer resultados. Quando a escolha não depende da graça e da misericórdia de Deus, depende de outros recursos, ela não tem a aprovação de Deus. Então, o chamado de Deus, ele é confirmado pelo Senhor. Ele vai produzir resultados. Quando não o é, Deus não aplica o selo da confirmação. Porque Deus não é obrigado a aceitar os que nós escolhemos. Não. Deus tem a sua escolha própria. Agora, o que precisamos entender é a quem Deus escolheu. E Deus dá sinais de quem ele escolhe. Deus faz com que se conheça aonde Deus tem colocado o foco de uma pessoa que ele escolheu para trazer e colocar em funções para dar seguimento à sua obra. O escolhido de Deus, ele não é aquele que fica se apresentando por si mesmo. Não. Ele fica lá. Mas quando chega o momento, o Senhor Deus vai lá e chama e diz: venha, eu tenho um lugar para você. Eu tenho um trabalho para você. E Deus mostra, Deus dá a confirmação. É preciso buscar a confirmação de Deus naqueles que são escolhidos e chamados. Primeiro, olha-se a pessoa. Viu algo de Deus? Traz para perto. Vai orando, pedindo a Deus graça,
Senhor, ilumina, esclarece o que o Senhor tem nesta vida. E o Senhor Deus vai mostrando. E à medida que Ele vai mostrando, vai abrindo. As oportunidades vão se abrindo. E a confirmação vai chegando. Quando há confirmação, e a confirmação não vem de hoje para amanhã. A confirmação leva tempo. Quando há aquela confirmação, a certeza, então apresenta diante do povo e o nome do Senhor será glorificado. Jesus chamou vários para si, depois escolheu aqueles que ele quis para um trabalho mais específico, para que estivesse com ele, fosse enviado a pregar, porque quando Jesus voltasse para o Pai, eles iriam dar continuidade à obra de Jesus, como fizeram. E foram bem-sucedidos. Nós hoje somos resultados daquele importante trabalho que eles fizeram, porque foram escolhidos por Jesus. Ainda hoje, quem escolhe é Jesus. Quando é Jesus que escolhe, dá certo. Quando não é Jesus que escolhe, não dá certo, dá errado. Então está aí a diferença. Está dando certo, escolha correta. Não está dando certo, a escolha foi errada. Então é preciso observarmos isso. Jesus preocupou-se em escolher aqueles que estavam dentro da visão que ele tinha do Pai para a sua obra aqui na terra. Que possamos olhar por este prisma de Jesus e demonstrar diante dele a sua graça, a sua misericórdia que tem nos alcançado e que possamos viver debaixo desta graça, desta misericórdia e da proclamação deste evangelho. Jesus prepara as pessoas por dentro e por fora. Por dentro, forjando o caráter de um fiel, de um sincero, de um prudente, de um leal, de alguém que está disponível, pronto para servi-lo. E por fora, as evidências no comportamento, nas ações, no olhar, no falar, no sentir, no caminhar, no agir, de todas as formas, o Senhor Deus está dando mostras daquele que ele escolheu para o seu importante trabalho. Então que possamos aprender, à luz de Jesus, escolhendo os discípulos, que as pessoas a serem escolhidas para pregarem a palavra de Deus, possam ser chamados pela vontade de Deus. Paulo disse que foi chamado pela vontade de Deus. Tantos homens foram chamados pela vontade de Deus. E o resultado deles está aí. O resultado ficou marcante para sempre. Então que possamos aprender com Jesus. Quem aprende com Jesus não erra. Quem aprende com Jesus trabalha certo. Não dá trabalho, não traz dificuldade, traz resultados que glorificam o nome do Senhor. Quem trabalha de acordo com a vontade de Jesus não separa as pessoas, não enxota, não as coloca de canto. Quem trabalha para Jesus, escolhido por Jesus, tem de Deus a graça e o espírito de agregar, de unir, de atrair, de trazer para perto de Jesus e de edificá-las com a palavra de Deus. Sigamos assim e veremos então grandes e permanentes resultados que trarão glória, honra e louvor ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.